Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Uma reflexão em relação a esse tema. Aprenda a se valorizar primeiro. Eu achei que você ia filmar com aquela vista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito diferente de tudo que vocês já viram, vai ser um tanto quanto engraçado. E eu resolvi fazer esse vídeo depois de vários pedidos do pessoal lá no meu grupo de WhatsApp. Se você não sabe o que eu tô falando, manda, escreve aqui pra mim pra participar do nosso grupo Inspiração e Força Psicólogos. A gente já tá em mais de 150 psicólogos do Brasil todo. Bom, e essa semana o assunto da vez foi: os meus clientes faltam à sessão no primeiro dia. O que eu fiz? E aí, para ajudar vocês a pensarem o que vocês podem estar fazendo de errado, eu resolvi convidar aqui uma amiga minha que vai aparecer já já, que é psicóloga e coach, e a gente vai fazer uma encenação para vocês verem o que é errado e o que é certo de fazer, tá bom? Então a gente vai começar com o lado errado da história, para vocês rirem um pouquinho e não fazerem do mesmo jeito, e depois a gente vai fazer o lado certo, e no final a gente vai fazer aí um bate-papo e umas considerações para vocês entenderem os procedimentos, tudo bem? Vamos lá então? Oi, eu falo com Patrícia? Aham. Patrícia, me indicaram você é psicóloga, certo? Uhum. Então, eu tô meio mal, passando por umas situações que eu preciso resolver, e aí eu resolvi procurar psicólogo, mas eu nunca Não, então, não precisa explicar agora não, porque na verdade a gente não começou a sessão, né? Sabe como é? Mas quem que me indicou pra você? Ah, é a Rosana, você lembra da Rosana que estudou com você? Ah, Ela é minha amiga. entendi. Não, claro. Ai, que bom que você lembrou dela, eu vou falar pra ela. Ah, entendi. Não, então, mas aí marcação, querida, Sim. não tá no horário. A gente precisa esperar a secretária. Mas assim, será que você vai ter essa semana? Porque eu realmente preciso resolver, é urgente. Não, então, querida, acho que você não entendeu. É a secretária. A agenda é com a secretária, tá? Então, na verdade, o que você poderia fazer? Me fala aí, Ah, não, já tem Bina. Faz o seguinte, ela vai te ligar, tá bom? Isso, pede pra ela me ligar então, mas assim, não esquece de falar que é urgente. Ah, não, mas nada é urgente nessa vida, né, minha filha? É só a morte. Ah, então. É verdade. Então, querida, não, tá bom. Eu vou começar o atendimento daqui a pouco. E aí ela vai entrar em contato. Pode ficar de boa, tá? Mas ela vai lembrar meu número? Com certeza. A gente tem Bina aqui na clínica, sabe como é que é? É, né? Não, então Isso. tá. Então eu vou esperar, porque eu tô precisando. Tá bom. Tchau, querida. Até mais. Tchau. Ah, que paciência, meu Deus. Pô, gente, tá na hora de eu olhar aqui o negócio do Snapchat, a pessoa me interrompe. Como é que faz? Alô? Eu falo com a doutora Patrícia? Oi, sou eu. Oi, doutora Patrícia, me indicaram a senhora, eu tô procurando uma psicóloga pra me ajudar a resolver algumas coisas. Ah, é? Que bacana. E quem te indicou pra mim? Foi a Rosana, que parece que estudou com a senhora. A Rosana, uma querida. Agora ela tá trabalhando com coach de desenvolvimento. Uma Isso, fofa. aí eu encontrei ela justamente até num curso, conversei com ela e ela falou que tinha uma pessoa bem bacana que poderia me ajudar mais. Que legal. Me conta um pouquinho. O que você pensou? Ah, eu pensei que eu queria, assim, me conhecer mais, sabe? Eu até sou bem profissionalmente, mas, assim, parece que eu tenho os entraves e eu acho que é meio pessoal. Aí ela falou, procura uma psicóloga, vai ser interessante. Claro. Nossa, que massa. Não, bom demais. A Rosana é muito querida. A indicação dela com certeza vale ouro. E deixa eu te falar, como que você tá, os seus horários, pra gente bater um papo? Então, eu queria essa semana, porque como, assim, eu não tô precisando resolver umas coisas, tô meio mal, aí se tivesse semana, pode ser lá pra quinta-feira? Pode sim. Na quinta-feira, eu tenho certeza que eu posso no final da tarde. Você Ai. consegue? Nossa, que ótimo. Se for depois das 6, fica perfeito. Entendi, querida. E você tem mais alguma dúvida antes da gente agendar? Ah, valores, né? Porque, assim, pra eu ir preparada, porque a gente sabe que geralmente é meio caro, essas coisas. Não, Flor, fica tranquila, tá? Eu não vou falar o meu preço agora pra você. Sabe por quê? Nesses 6 anos de experiência, uma coisa que eu percebi é o seguinte. Você tem que entender primeiro o valor. Eu vou te explicar no primeiro dia. A gente vai fazer sem compromisso o encontro, tá? E eu vou te explicar como funciona o projeto. Sem compromisso? Sem compromisso, a gente vai se encontrar.
Legal. A gente vai bater um papo, tomar um cafezinho, final da tarde, né? E aí vai ser bem interessante, por quê? Porque eu vou te explicar o projeto terapêutico, como funciona o nosso trabalho. Você vai entender o começo, o meio e o final de tudo isso, tá? E eu acho que você vai gostar bastante do processo. Legal, não, muito interessante. Então fica marcado quinta-feira? Fica, pode ficar tranquila. No dia, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp pra Nossa, você. isso é ótimo. Pra confirmar. Nossa, por favor, porque nessa rotina de profissão, trabalho, A gente complicado. sabe como é, tá? E ó, já fica combinado que ó, o WhatsApp é só pra gente resolver os informes, tá? Terapia não é no WhatsApp não, tá, querida? A gente começa na quinta-feira, tudo bem? Tá bom, vou me policiar então. Obrigada e até quinta. Tá ótimo, um beijo, até quinta-feira. Beijo, tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, divertiram? Ficou engraçado, né? A gente usou aqui um pouquinho das nossas habilidades do psicodrama para poder trazer um pouquinho de compreensão melhor, né? Porque quando a gente faz e mostra o exemplo é mais fácil de entender. E aí agora a gente vem fazer E detalhe, a gente usou situações que já aconteceram com colegas nossos ou com amigos que procuraram colegas, enfim. E isso é complicado. Isso acontece muito com atendimento médico, viu, gente? Também. A gente também trouxe um pouco isso pensando que a gente às vezes na psicologia quer usar o modelo médico para fazer o atendimento e não vai dar muito certo, né? E aí agora a gente vai fazer algumas considerações sobre o que a gente viu nos dois momentos. E eu espero que vocês embaixo coloquem as opiniões de vocês, né? Sobre o que a gente está falando também. Então vamos lá. Eu convidei a Andréia aqui porque ela é muito boa para descrever as cenas e tal. Ela sempre faz isso muito bem. Vamos tentar e... Pela formação do coach. E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre o que aconteceu no primeiro momento e no segundo momento. Isso. Vamos falar do primeiro momento primeiro. Então o que a gente conseguiu perceber? Que não houve uma escuta desse cliente, né, Patrícia? Houve uma desatenção. Isso. Então, a pessoa querendo falar, tá certo que ele não ia fazer uma terapia por telefone, mas pelo menos fazer um acolhimento. Isso não aconteceu. Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante, você pegou e soltou, eu tenho atendimento agora, então procure minha secretária. Eu não perguntei sobre isso, né? Se você teria atendimento, se você estava ocupado ou não. Você trouxe uma informação sem ser... Desnecessário. Pareceu assim, não, eu tenho atendimento agora, quer dizer, né? Mais uma, né? Não deu nenhuma atenção. Não deu essa atenção aí. Teve um deboche da dor também, né? Isso. No caso de não ter o acolhimento inicial. Quando a pessoa virou e falou assim, não, mas é que eu tenho pressa, né? Eu preciso tô resolver, tô precisando. Ela, não, mas a vida é assim mesmo, né? Principalmente com esse comentário, é verdade. Absurdo, né? E, por fim, a questão de terceirizar o serviço, né? Ela poderia, às vezes, ter já combinado um horário ou previsto um horário, mas aí não, todo momento jogando pra secretária. Ok, a gente entende que tem secretária, né? Mas, vamos supor, o paciente, né? Entende. Mas, será que como eu estou com muita dor, não dá pra gente já agendar, acabar um pouquinho com a minha expectativa? Que aí, quando a gente vai trabalhar, principalmente em coaching, a gente trabalha isso em terapia também. Mas a questão da expectativa, o que você tá fazendo com essa expectativa desse cliente que te ligou? E eu acho que o principal é que assim, não sei se deu pra vocês verem na filmagem, mas tinha um computador na frente dela e ela lá lixando a unha de boa, tranquila. Então assim, ela poderia abrir o computador, anotar ou pegar um papel, enfim, né, gente? Ela tava no escritório dela, ela não consegue pegar um papel e anotar um horário, nem que seja pra passar pra secretária depois, né? Que aí seria talvez uma questão de priorizar, né, ali o cliente naquele momento. Porque convenhamos, né, Patrícia, o mercado tá tão difícil, você perder um cliente desse jeito. Pois é, ainda tem essa, né? Mas vamos lá. E outra coisa, não valorizou a indicação. Quando foi falado Rosana, fez pouco caso. Então, assim, não houve esse vínculo. Não tava nem aí pra pessoa. Não tava nem aí. E aí, quando a gente foi fazer a parte que seria mais ideal, né? Claro que a gente, assim, tornou tudo mais, as características mais exageradas para ficarem mais claras, né? Então aí, ouviu o cliente, houve essa empatia. Quando a gente fala da empatia, né, Paty? Colocar-se no lugar do outro. Peraí. Então, agora falando da parte boa. Falando da parte boa, já no segundo momento. Tá? Eu não entendi. Vamos lá. Então vamos começar de novo. Então agora, gente, a gente vai falar do segundo momento. Então no primeiro, acho que deu pra entender que um resumo absurdo é total falta de interesse, falta de empatia, falta de respeito mesmo pela cliente que ligou, né? E a gente também esqueceu de falar da questão do preço. Isso, a pessoa não deu nem tempo dela perguntar, porque a pessoa foi tão assim, tipo, depois te ligo, e assim,
você perdeu até o interesse de perguntar o preço, de querer um vínculo maior, né? E uma coisa que a gente estava comentando, não aqui na gravação, mas em off, vamos dizer assim, é que a gente precisa gerar interesse do cliente de continuar te procurando. E assim, mostrar pra ele que é interessante e é importante ele agir pra te encontrar. Isso. E aí a gente começa uma perspectiva de comunicação, que a gente chama aí de inbound marketing, que você gera o interesse no cliente dele continuar te procurando. Esse é o aprendizado que todos nós temos que ter. Como que a gente pode acender essa chama do interesse na pessoa, né? E acho que um dos pontos principais que não aconteceu no primeiro vídeo é entender a expectativa da pessoa. E mostrar pra ela que você entendeu a expectativa dela e que você tem a solução. Exatamente. Não 100%, ninguém tem, mas você tem. Mas você se posiciona. Isso. Esse é um ponto. A gente, em algumas faculdades, não em todas, a gente escuta que o psicólogo tem que ficar parado, fazendo a cara de alface, só escutando o que o cliente tem a dizer. E o divã, sempre com o divã, ouvindo, só ouvindo, né? E não se posicionando, tipo, é o cliente que sabe da vida dele. Quer dizer, se o cliente soubesse o que ele fazia, ele não te ligava, não pedia ajuda, né? Sim. Então, o mínimo que a gente tem que ter é essa postura de assim, eu tenho um projeto, eu vou poder te ajudar, que é o que a gente viu no segundo momento. Então, vamos oficialmente agora falar do segundo momento, né? Então, aí no segundo já houve, né, essa empatia, já teve um se colocar no lugar do outro, falar, não, eu entendo, posso te atender, vamos conversar, vamos bater um papo. Então já teve essa abertura, uma reciprocidade muito maior. E o profissional se colocou aberto, já se colocou íntimo de certa forma, porque teve uma risada, teve uma brincadeira, foi uma comunicação leve, não foi uma comunicação distante. Eu acho que isso é muito importante. A pessoa já tem um preconceito com o psicólogo. Sim. Ai, meu Deus, só atende maluco e tal. E aí, se você não se mostra uma pessoa normal, tranquila, de boa, que vai ter aí um acolhimento, ninguém vai te procurar, né? Então, ainda tem isso. E você falou da risada. Interessante que tem estudos que falam do sorriso. O sorriso você tem que ver, mas a gente pode comparar com a risada. E a risada, assim como o sorriso, é uma forma de atrair. Isso. É uma forma de você dar uma abertura pra falar, não, eu tô te recebendo, né? Porque, querendo ou não, o sorriso é universal, a risada também. E vocês podem perceber, depois vocês reparam na filmagem. Quando eu ri, em seguida ela riu também. Então, na verdade, foi um movimento que foi feito ali quase que espontâneo, mas a gente sabe que é importante isso, então eu já dei aquela risada, ela já deu a risada, e aí o tempo todo o psicólogo estava direcionando a conversa. Sim. Né? Sim. Eu acho que você saber que você é o diretor nesse momento é interessante. Então, não, querida, vamos fazer o seguinte... Quer dizer, ela ouvia a pergunta, mas ela direcionava a resposta para o caminho que ela queria, que é o do encontro, porque a terapia não vai acontecer pelo telefone, né? Sim. Então você faz nem deve, né? Nem deve. Dá pra ouvir algumas coisas, mas não uma terapia. Exatamente. Que foi o que você comentou no WhatsApp. Exato. E aí quando a gente fala no final, mas a terapia não é pelo WhatsApp, o WhatsApp é pra gente fazer as marcações, agendamentos e tal. Muita coisa que a gente falou parece meio óbvia, para os profissionais que já estão aí há muito tempo, mas principalmente para os iniciantes e para o pessoal que às vezes não teve, né, esse aprendizado, é legal a gente estar falando sobre isso. Lembrando que o que a gente está tentando trazer são algumas noções de uma comunicação comercial. Sim. Porque o cliente, chame de paciente, chame de cliente como você se sentir à vontade. Mas no momento que você está no telefone, ele ainda não é o seu paciente. Ele é seu futuro possível cliente. E aí você precisa entender que ele está ali com cabeça de consumidor. Sim. Querendo ver vantagem. E o consumidor, exatamente, isso que eu ia falar, o consumidor ele vai consumir se ele vê vantagem, se ele vê o benefício, né? Não adianta, eu não vou comprar algo, vamos falar em produto aqui, comprar algo que eu não me interessa, não vou gostar de consumir ele, enfim. E é muito importante vocês aprenderem a gerar confiança, tranquilidade, logo na sua fala. Não interessa se você fala engraçado, se você fala mais calmo, mas que você traga tranquilidade para a pessoa, né? Com a maneira que você conversa com ela. Ela tem que sentir que você é a pessoa certa para ajudá-la. Pode ser, gente, que quando chega lá, você vai fazendo anamnese, você vai ver que não é. Às vezes você vai ter que encaminhar, mas você vai ser o psicólogo bacana,
fez um ótimo encaminhamento. Isso já garante que ele outra vez indique para você, porque ele gostou do jeito que você o tratou. E aí, falando nisso, Paty, tem uma pesquisa que eu comento muito com o pessoal que eu treino, né? Que um cliente satisfeito, ele vai... Deixa eu falar do insatisfeito primeiro. Um cliente insatisfeito, ele influencia quantas pessoas? 10. Um cliente satisfeito, ele influencia 3. É muito mais difícil você conquistar o cliente. Só que se você não conquistar, você perde muito mais. Exato. Porque é 1 contra 10 Isso. E 1 contra 3. Então é fundamental você sempre procurar agradar o seu cliente. Exato. Porque a repercussão disso, e vamos falar de indicação, pode ter N, vamos dizer assim, possibilidades. Mas você tem que tentar segurar e manter as mais positivas possíveis. Exatamente. E lembrando, né, gente, as dicas que a gente tá dando aqui não são dicas de manipulação, não são dicas de persuasão, fora de série. Não. É simplesmente um posicionamento seu de ser uma pessoa ativa, um psicólogo ativo no atendimento e que tá se mostrando 100% prestando atenção naquela dor, naquele sofrimento que o cliente trouxe, né? Sim. E a gente sabe que a gente trabalha com questões que são subjetivas, com questões que são muito internas, e se a gente não demonstra ali o mínimo de uma confiança, o mínimo de uma certeza, como que o cara vai saber se você é uma boa pessoa primeiro, para confiar depois em você como profissional? Isso aí é muito interessante. E assim, gente, sejam verdadeiros, né? Eu acho que isso é essencial. Se naquele momento, por alguma razão, você não pode atender, olha, desculpa, eu tô agora ocupado, eu posso te ligar? Me fala o seu nome, seu telefone, sempre demonstrando interesse na voz, né? Sim, isso também o cliente vai perceber, né? Ele vai perceber a voz, a entonação, e assim, não tem, igual você falou, não tem problema nenhum você falar, ó, não posso, não tô com minha agenda agora, né? Pode retornar, mas seja verdadeiro, porque senão ele percebe também que você não tá sendo. E uma coisa que falam sempre pra mim, vocês que já conhecem meu trabalho e tudo, e vocês estão conhecendo agora, né? Não, a Patrícia é muito generosa. E eu ficava assim, gente, eu sou generosa, ficou esquisita. Mas depois eu perguntei. É uma grande habilidade. Eu perguntei, por que você achou que isso que eu fiz é generoso? E aí a pessoa virou e falou, poucos profissionais se põem disponíveis. Né? Pensando aí nos profissionais da clínica em geral, né, medicina, enfim, outros profissionais que não têm o treinamento que a gente tem, né, na faculdade de psicologia, de ter essa empatia, de construir isso aí, né, com o nosso cliente. E quando você se coloca disponível, você dá valor àquilo que a gente falou no comecinho, a dor do outro, né? Você dá valor a outro, não só a dor do outro, mas a pessoa. Então você está se colocando disponível, então para estabelecer uma relação. É um dos primeiros processos da relação. Bom, gente, então agora acabou a nossa reflexão, mas a gente vai aproveitar que você está aí com a gente e aproveitando que a André está aqui, e já fazer aí um pré-convite do convite para o nosso mini curso gratuito que vai acontecer agora em setembro. Sim, a gente quer chamar a sua atenção para você não perder, porque também tem prazos, né? Tem dias pra você ficar de olho. Então, já fiquem de olho, a gente vai colocar aqui embaixo desse vídeo o link de inscrição, você pode se inscrever por lá e, por favor, né, convida os amigos. É gratuito, online, e você recebe o vídeo no seu e-mail. Dúvidas como essa e outras a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. No nosso e-mail. Então você pode escrever aqui embaixo para o autoconhecimentopsi@gmail.com. E agora aqui embaixo você vai ter um pouquinho dos nossos contatos para você conhecer o meu trabalho e também o trabalho da Andréia. Sim. Tá bom? Um super beijo pra você. Se você gostou desse vídeo e tem outras ideias pra gente brincar aqui, fazer um teatrinho e explicar de uma maneira prática pra você, é só você escrever. Prática e clara. É só você escrever aqui embaixo, tá bom, gente? Um super beijo. Agradecer muito a Andréia que veio aqui pro nosso canal, querida. Sempre. Atenda os convites. Isso é muito importante, muito relação importante. É super importante, por isso que também a gente quer relacionar com você. Vem com a gente no curso. Então é isso, mini curso. Super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Uma reflexão em relação a esse tema. Aprenda a se valorizar primeiro. Oi, tudo bom? Oi. Ele tá filmando, certeza. Ele tá assim. Desgraça aí.
Ai, meu celular tá desligando rápido, a bateria tá indo embora rápido. É lógico, a luz tá lá no talo, tá com o Bluetooth ligado, tá com o Wi-Fi ligado, tá com o GPS ligado. Sim. Ah, mas é tudo isso engraçado. Tá, como é que eu tô? Eu não tô enxergando meu cabelo. Como é que eu tô? É isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não, muito bom, mas já gravar outro, não vai não, que a gente corta algumas coisas.